Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Eu sou Ricardo Parra, jornalista e escritor, e muito obrigado, bom dia, bom dia, tem gente que vai ver de manhã, né? Boa tarde, boa noite a todos dos quatro cantos deste redondo planeta, porque sim, a Terra tem formato esférico e gira ao redor do Sol. Todos tomaram quarta dose? Bem, nosso convidado já está aqui, vou chamá-lo. É um convidado especialíssimo. Vamos lá. Olha, é um convidado especial hoje, porque ele vai tratar de um assunto da área da saúde. Olá. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Milton, obrigado. Viu, querido? Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela atenção, pela disposição do seu tempo. Eu sei que ser médico tem os horários malucos, é complicado, então meu agradecimento a você, viu? Obrigado você pelo convite, obrigado pela disponibilidade da gente falar de um tema tão importante. Exatamente. Bom, então eu sempre começo, bom, primeiro, obrigado a todos que estão participando aqui, Dejuleco, Jean-Claude Espósito está aqui, obrigado. Quem mais está aqui? Rodrigo Trevisan, Cláudio Garantizado, tem uma Ana Paula, Jean, Bueno Dia D, uma galera entrando, Milton, muito obrigado. Carlos Poletini, João Juvencio, gente, muito obrigado, porque essa live vai ser porreta. Bom, o Milton é o Dr. Milton Krenit. Nós vamos tratar de alguns assuntos bem pertinentes e que são tabus. Eu começo falando primeiro uma breve biografia do meu convidado. Milton, se eu tiver omitido, esquecido alguma coisa, você me corrija, por favor, que eu vou falar sua biografia. O Jorge Rafael está aqui, Esther Alckmin, obrigado, querida Esther, é lá de Votuporanga, amiga jornalista querida. Trice Camila Godoy, gente, meu óculos, eu preciso acho que trocar, então eu vou lendo assim, na medida do possível. Vamos lá. Milton Krenit é minhoca da terra, nascido aqui na Pauliceia Desvairada. Ele é médico, e o detalhe, e sim, ele é médico geriatra. Nós vamos falar até de pirâmide da população, de envelhecimento, mas é muito interessante a questão da geriatria dentro da medicina. Ele é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina aqui da USP, e ele também é coordenador do ambulatório da sexualidade da pessoa idosa lá no Hospital das Clínicas da FMU USP. E é por isso que eu falei, eu preciso falar com esse cara. E como ele não para de trabalhar e nem de estudar, Milton, atualmente, nosso convidado, está fazendo doutorado. O cara estuda pra caramba. O tema é acesso à saúde para pessoas LGBT acima dos 50 anos. E para finalizar, sim, ele é palestrante. E eu vi algumas coisas dele, entrevistas. O cara manda bem pra caramba em ser palestrante. Tá tudo ok, Milton? Tá tudo ok, fico lisonjeado. Obrigado pela apresentação. E o doutorado eu acabei já esse ano. Finalizei. Olha, vendo só. Bom, então mais um motivo para a gente falar mais também logo em seguida do seu doutorado. Deixa eu dar um alô pro João Martins Rosa, Andressa Geriatra, deve ser alguma colega médica sua, Edna Sobreira 1, minha prima querida, Diniz Reis está aqui, Ana Paula. Bom, vamos lá. Milton, antes de começar, eu devo falar para você que assim, eu fiz um roteiro aqui, esse programa é absolutamente livre. Se você perceber durante o andamento da entrevista que tem algum assunto que não foi contemplado nas minhas perguntas, você se sinta à vontade para abordar qualquer assunto que você quiser. Esse é um programa absolutamente livre e absolutamente democrático. Então o roteiro funciona mais para mim, Milton,
que Tá eu bom. sou o entrevistador, tá bem? Então, quem mais está aqui? Ana Andrade Gourmet, Jorge Bermudes 895. Gente, muito obrigado. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, Milton, não tenho como não começar. Você fez faculdade de medicina, não tem como não começar com essa pergunta. Poxa, a medicina tem N especialidades e graças a Deus e graças a vocês que tem essas N especialidades. Mas por que a geriatria, Milton? Eu acho que a minha escolha pela geriatria veio muito nessa questão de eu gostar de ser um médico generalista, de gostar de ver a pessoa como um todo, né? Então, porque, claro, existem questões muito excelentes e maravilhosas, por exemplo, um médico especialista em cardiologia, em pneumologia, em endocrinologia, são grandes especialistas, não quero diminuir o valor dele, mas eu gosto muito dessa visão de tentar abranger a maior parte dos problemas de saúde ou questões de saúde que uma pessoa possa ter. E meu olhar, eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com pessoas idosas, gostava de lidar com pessoas idosas, inclusive na minha família, e aí que eu uni as duas coisas. Então, uma especialidade que eu pudesse ver a pessoa como um todo, pudesse tratar dos principais problemas e questões de saúde de uma pessoa, e meu gosto por trabalhar com pessoas idosas. Ah, que legal isso. Quer dizer, então, se eu entendi bem, se teve a motivação profissional, assim, é claro, mas teve uma coisa pessoal, familiar também, que te levou à geriatria, né? Que interessante isso. Bom, eu falei, gente, porque normalmente quando eu convido alguém, eu vou dar uma fuçada, porque jornalista é bicho xereta, né? Eu fui lá pedir uma breve biografia para o Milton, mas eu fui pesquisá-lo no Instagram, óbvio, para me ajudar a compor o meu roteiro. Falar sobre sexualidade humana da pessoa idosa, Milton, para muitos, vamos colocar para a sociedade em geral, já é um tabu, certo? Já é um tabu. Mas a sexualidade da pessoa idosa LGBT é um tabu duplo, vamos falar assim, é ao quadrado. Aí eu falo assim, é um tabu duplo, ao quadrado, e a sexualidade do idoso LGBT, ela é duplamente invisível, né, Milton? Tá correto falar isso? Tá correto. Inclusive, a gente pode falar até que a existência das pessoas idosas LGBTQIA+, é duplamente invisível, né? Sem a gente pensar os outros marcadores que essa pessoa experimenta, esses marcadores onde ela está na nossa sociedade. Então, vamos pensar, essa pessoa já parte do ponto de partida já com 2 preconceitos ou 2 discriminações. Uma por ser mais velha, numa sociedade que a gente chama de gerontofóbica, uma sociedade que cultua a juventude, uma sociedade que quer apagar todas as marcas do envelhecimento, quer combater o envelhecimento, e é uma sociedade etarista. E por outro lado, é uma pessoa que sofre da LGBTfobia, né, do preconceito e discriminação por pertencer a uma minoria sexual e uma minoria de gênero. Então já sai aí um duplo preconceito, uma dupla invisibilidade, sem a gente pensar em outras discriminações que essa pessoa pode viver, baseada na renda, baseada na raça, baseada na moradia. Então, né, a nossa sociedade é extremamente preconceituosa. E é bom que você lance esse assunto, a gente fala sobre isso, porque aí a gente começa a falar como que a gente vai avançar sobre esse preconceito. Porque senão vai tudo para baixo do tapete. E é interessante você falar isso, você falou gerontofóbica, isso, né? Eu já fiz uns programas sobre o etarismo profissional, porque existe esse preconceito também no Brasil. Aí você falou numa sociedade gerontofóbica, se eu não me engano, e é incrível porque esse é um país que cultua muito a juventude, né? Eu não conheço sociedades orientais, o Japão, a Coreia. Pelo que eu tenho conhecimento, Milton, eles valorizam um pouco mais o idoso lá. E a questão é uma dupla invisibilidade, né? Porque aí que tá. Por que uma dupla invisibilidade? Aí você falou, claro, tem a questão da LGBTfobia, homotransfobia também, né? Tem a questão de raça, a questão de renda, a questão geográfica. E também, Milton, se eu estiver errado, você me corrija. A nossa sociedade coloca o idoso, ainda mais o idoso LGBT,
O idoso é uma redoma que não faz sexo, né? O idoso parece que é assexuado. A gente tem aquela ideia da vovozinha de chale. Gente, nada contra a vovó que usa chale e fica fazendo o seu tricô. Não é isso. Mas ela pode ter uma vida sexual. O vovô que fica no parque jogando dominó com os amigos dele, porque... Milton, isso vai ter jeito um dia, porque a gente vê vô e vó, eles não fazem sexo, né? E a verdade não é essa, né, Milton? Exatamente, Ricardo. E uma coisa que eu toco muito nessa tecla, que eu falo, olha, gente, primeiro, a gente tem que entender que sexo é maior do que penetração. Então a gente aprende, né, que o sexo seria só penetração e, na verdade, sexo é o que a pessoa quiser. É onde ela quer dar e receber prazer. Então esse é o primeiro ponto de partida. E daí, além disso, a gente entender que sexualidade é maior do que sexo. E qualquer expressão de sexualidade que a pessoa também quiser, seja num toque, num carinho, numa intimidade, numa música, em alguma questão que ela quiser expressar a sexualidade, ela vai poder. E uma coisa que eu falo em relação às pessoas idosas é que não é um problema de saúde, artrose, o problema no coração, esses problemas que vão impactar principalmente a sexualidade da pessoa idosa. É o preconceito. É o medo do idoso, por exemplo, ser considerado, entre aspas, um velho safado. Eu ia falar essa expressão, velho safado, exatamente. E daí ele não vai falar com o profissional de saúde. Olha, eu tô com um problema, eu tô com dor, eu tô com ressecamento, eu tô com disfunção erétil. É ele se sentir empoderado de falar comigo no consultório de que tem um problema relacionado ao sexo. Que legal isso, porque logo mais eu ia perguntar sobre a capacitação de médicos e enfermeiros. Mas antes, ainda muito legal você falar isso, porque, gente, duas coisas que o Milton falou. Bom, obrigado Simone Diogo, Jean Carlos Leal Carvalho, Rob Bataginha, obrigado. Muita gente na live. Eu acertei no entrevistado, gente. Gente, porque sexo é muito mais do que penetração. Sexo, às vezes, a sexualidade é dormir de conchinha, é dar um beijo, é ficar juntinho, é ficar coladinho. Pode ter penetração? Pode não ter também, né? Mesmo porque existe um amor entre duas mulheres também, né? Mesmo o amor entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, não necessariamente, absolutamente, a penetração tem que acontecer. Bom, seguindo, eu achei interessante, eu estou com a sua página aberta aqui do Instagram, dentre as, que o Milton é muito requisitado para, participou da CNN Séries Originais, foi muito legal, também entrevistado pelo Globo. Aí, mediante essas informações, Milton, a gente vê hoje essa geração de 18, 20, 30 anos, que, claro, ainda ser homossexual ou transgênero, né? A gente sabe que uma é orientação sexual, outra identidade de gênero, mas querendo falar dessa questão do LGBTQIA+, é menos difícil para estas pessoas saírem do armário. Eu notei um post seu tão legal, Milton, quer ver? Está aqui. É preciso falar mais dos idosos que saem do armário. Os idosos, de alguma maneira, ainda, eles mesmos, ainda têm uma trava maior para conseguir sair do armário, Milton? Eu diria, é difícil generalizar, mas eu diria que sim, tá? Eu acho que sim, que às vezes a gente pode falar, porque são backgrounds, né, biografias diferentes. Então é possível que, por exemplo, uma pessoa idosa hoje, um homem gay ou uma mulher lésbica de seus 70, 80 anos, viveram outros contextos de vida, constituíram outras famílias, têm filhos, têm netos, e tem muito medo do julgamento externo, né? O que a minha família vai pensar de mim? O que meus amigos vão pensar de mim? Então a gente tem que mudar muito essa forma como a gente enxerga as pessoas LGBTQIA+, enxerga as questões relacionadas à orientação sexual, identidade de gênero, para que essas pessoas se sintam à vontade de saírem do armário, inclusive na velhice. Porque é muito complicado, né? A gente vive num país, Milton, você sabe disso, que mais mata
LGBTs no mundo. Nós temos esse título mórbido, vamos falar assim, e dentro dos LGBTs, acho importante a gente falar que é uma minoria dentro de uma minoria. A questão dos transgêneros. Inclusive, aí as mulheres transgêneros sofrem ainda muito mais, que todos sofrem, óbvio. Isso é posto, né? Agora, quanto à questão dos transgêneros, é mais complicado para eles também. Acho que deve ser mais complicado ainda na melhor idade, vamos falar assim. Aliás, Milton, antes, a gente fala terceira idade, melhor idade, idoso. Qual que é o termo mais correto que você trata os seus pacientes? Então, a gente já fala da questão das pessoas trans, mas sobre o termo, Ricardo, o melhor a gente pode chamar como você achar melhor, de um jeito não pejorativo, mas até uma questão que mudou muito nas últimas décadas, a gente não usar melhor idade. Tá? Porque melhor idade ela vem muito num movimento da última década como se fosse um eufemismo para uma coisa que você quer apagar. Então eu prefiro chamar de ou terceira idade ou velhice, sem que esse termo velhice seja pejorativo, a gente ressignificar o termo velhice, porque é uma fase da vida. Então não vejo problema a gente chamar de velhice, envelhecimento, terceira idade. O único termo que a gente acaba não usando quando a gente vai se referir às pessoas idosas acaba sendo melhor idade, por ser um termo que vem muito desse eufemismo do que uma pessoa gostaria de apagar ou gostaria de esconder. Tá vendo? Aprendi mais uma coisa. Muito obrigado, querido, porque eu falava idoso, às vezes eu me referia à terceira idade. Obrigado. Mas voltando à questão, que eu interrompi você, a questão das pessoas transgêneros, por exemplo. Então, em relação às pessoas trans, e aí é o que você falou, a gente tem uma questão que a gente chama de teoria interseccional, que vai pegando esses marcadores e somando, e eles se sobreposicionando, e fazem com que a realidade das pessoas trans, principalmente mulheres trans, travestis, seja muito difícil. Muitas delas morrem ou são assassinadas antes de chegar na velhice. Exato. E acontecem esses dados de que muitas... antigamente se falava em expectativa de vida de 35 anos, mas o que a gente fala hoje muitas não têm o direito de envelhecer. Muitas vão morrer antes, seja por um descaso da nossa sociedade, por uma falta completa de acesso a qualquer serviço público, seja de saúde, de educação, de trabalho, qualquer serviço. Essas pessoas são completamente apartadas da nossa sociedade e muitas morrem por conta disso. Você citou a média de idade, não sei, eu vi alguns dados certa vez do GGB, do Grupo Gay da Bahia, que foi fundado pelo Luiz Motti. Inclusive, você citou uma coisa que é muito triste, na verdade, né? Porque matam-se as mulheres trans, não é apenas com um tiro, uma facada. Muitas vezes, mutila-se o rosto, tortura-se, quer dizer, não basta como se fosse bastar, né? Então, são requintes de crueldade, principalmente com a população, com as mulheres trans e as travestis, não é verdade? E isso que você falou, Ricardo... desculpa te interromper. Não, pode falar. Isso pode falar. Isso que você falou denota muito um crime de ódio, porque é isso que você falou, não é um tiro que a pessoa deu para matar, ela vai dar um tiro, arranca o coração, tira os genitais, dá 50 facadas. Não é só matar, é matar, desfigurar e eu deixar claro que essa vida não é bem-vinda ou esse não é um ser humano, né? Isso é muito triste. Bom, deixa eu dar uma... Marlene Campos, Carla Souza, André 1RB está sempre aqui, obrigado. Marlos Vilela. Eu achei interessante também, ainda seguindo na nossa conversa aqui, você falou acesso à saúde, Milton. Você falou num post seu do Instagram, conceito, importância e barreiras. Porque acesso à saúde, Milton, é muito mais do que você ser atendido em uma unidade de saúde. Aliás, vou fazer um parênteses. Viva o SUS! O SUS tem problemas? Tem. Mas ele é o único recurso para dezenas e dezenas de milhões
de brasileiros. A pandemia mostrou isso. Então a gente tem que melhorar o SUS e não acabar com o SUS. O SUS é uma bênção. Bom, enfim, o que é esse conceito de acesso à saúde exatamente, Milton? Então, acesso, Ricardo, acesso é o que você falou, vai muito além de eu entrar pela porta de uma UBS. Acessar a saúde vai desde se essa UBS está aberta no horário que eu não estou trabalhando, se eu percebo a minha saúde, percebo se eu preciso procurar um médico ou médica, procurar um enfermeiro ou enfermeira. Vai desde se eu tenho transporte, se tem um ônibus passando na minha casa que vai me levar para a UBS. Que interessante! Vai tudo isso, assim, acesso. E até tem uma questão, por exemplo, tem um dado, a maneira como o usuário de saúde percebe a disponibilidade do serviço vai impactar na decisão dele de se ele vai sair da casa dele até a unidade ou não. Então isso é um fato também que mostra que acesso à saúde eu tenho que melhorar tudo, a disponibilidade, a acessibilidade, o transporte, inclusive a experiência desse usuário naquele serviço. Porque se ele for mal atendido, maltratado, não bem recepcionado, ele não vai voltar. Ele não vai tomar o remédio da pressão, ele não vai fazer atividade física e daqui 5, 10 anos ele vai ter um AVC, por exemplo. Né? Então, se a gente quer uma população saudável, se a gente quer uma população envelhecendo com dignidade, com direitos, a gente tem que fazer que essa população acesse os serviços de saúde. E isso passa por melhorar tudo. E o que você falou, né, do SUS, desculpa, o SUS a gente tem que fortalecer. Infelizmente, nos últimos anos, o que a gente vê é uma diminuição dos recursos do SUS desde a emenda constitucional 95, que congelou recursos públicos por 20 anos. É interessante, você falou que é muito mais do que adentrar numa porta e marcar a consulta. Mas olha, até contando uma experiência pessoal, você falou da questão de acessibilidade, de ter um transporte, de ser bem atendido, de ser um ambiente arejado, de ser um ambiente limpo, enfim, tem tudo isso. Profissionais educados. Eu tive uma vez um problema de saúde, que eu tive que me ausentar do trabalho, Milton. E aí eu obtive a licença saúde, né? Eu moro aqui na Vila Mariana e o posto mais perto de INSS era aqui no Largo do Cambuci. Não sei se você conhece. Eu estava usando muletas, Milton. Eu cheguei lá, não tinha rampa. Quer dizer, assim, beleza, eu não sou velho, assim, né? Não sou idoso, mas eu estava usando muletas, mas eu fico pensando, e um senhor e uma senhorinha que usa uma cadeira de roda, por exemplo, e não tem ninguém por ela, como é que ele vai acessar o prédio do INSS? Aí você falou, me veio na hora, há muito que se melhorar, né? Mas temos que fortalecer o SUS, né, Milton? Não o contrário, né? Exatamente. E infelizmente o que se faz desde 2016, ou há muito tempo, é tirar recurso do SUS. Então, o SUS está sob ataque, a gente tem que reforçar isso, porque é o único jeito da gente promover a saúde da população, porque senão, daqui a 10 anos, que a gente vai ter perdido toda uma década que a gente tinha que ter investido na saúde dessas pessoas. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou lotado, vamos falar assim, que é na UBS aqui da Santa Cruz, aqui perto da Ricardo Jafé. O atendimento é ótimo, Milton. O atendimento é ótimo. A médica, os enfermeiros, os atendentes, o segurança. Eu diria, mesmo com esse ataque que o SUS vem sofrendo de uns anos para cá, eu acho que a qualidade da capacitação, pelo menos no atendimento, Milton, eu fui atendido por uma médica, uma querida. Fiquei com vontade de dar um abraço nela, de tão bem que eu fui atendido. Eu acho que melhorou o atendimento. Eu acho que talvez a verba não, por conta do teto, do congelamento de gastos que veio com o governo Temer, enfim, aquela coisa toda. Mas eu acho que o atendimento melhorou muito, viu, Milton? Eu acho. Você é da área ali, eu acho que você pode falar com mais propriedade. Não, e que bom que a sua experiência foi boa, porque isso mostra que é esse o caminho, né? Acho que assim, hoje, Ricardo, muitas pessoas vêm falar, porque o envelhecimento populacional está aumentando gastos em saúde. Gente, até hoje está provado que não é o envelhecimento por si só que aumenta gastos da sociedade. Se eu tiver um envelhecimento com saúde,
com promoção da saúde, controlando as doenças. Eu não vou ter aquelas doenças, né, de infarto, AVC, problema renal, e essas doenças que vão aumentar os gastos em saúde, né? Então, se eu coloco as pessoas hoje de 50, 60 anos para caminhar, comer bem, controla a pressão, diabetes, colesterol, com remédios que estão gratuitamente no posto de saúde, aí eu vou salvar uma geração das complicações. Viu? Você podia ser ministro da saúde, né? Poxa, com essa visão tão humanitária que você tem. Nossa, eu fiquei até emocionado. Outra coisa que eu achei interessante, você falou da pirâmide, né? Nós vamos voltar nisso. Essa população idosa LGBT existe. São muitas pessoas, muitas vivem vidas solitárias, né? Muitas não se casaram, grande parte não tem filhos, né? Você percebe, Milton, que a outra coisa, vamos juntar a pergunta, a pandemia aumentou a solidão de muitas pessoas, certo? Eu moro sozinho, segui a risca, porque eu não sou negacionista, eu sou da ciência, entendeu? Mas eu senti solidão, certo? Essa população idosa LGBT 50, 60, 70, 80 anos, você notou algum... como é que eu vou perguntar isso para você? Eu não queria falar tristeza, Milton, mas essa questão da solidão durante a pandemia para essas pessoas LGBT idosas, você notou que aumentou isso? Não sei se o verbo é aumentar, está mais à mostra, vamos falar assim. Sim, eu acho que na população geral, e como você falou, a gente viu questões relacionadas à saúde mental aumentarem. Então, mais depressão, mais ansiedade. E, inclusive, na minha clínica particular, no consultório, eu vi aumentarem a procura por casos de tratamento para depressão, tratamento para ansiedade, insônia, questões relacionadas a isso. Né? E a gente já vai... eu não tenho dados sobre a questão das pessoas LGBTQIA+, mas a gente já vai pensar isso. Se já eram pessoas que já partem antes de 2020, já com mais solidão, com menos suporte social, com menos chance de ter alguém para socorrê-las em caso de emergência, possivelmente enfrentar uma pandemia de um cenário pior, com um cenário pior, inclusive, de saúde mental. A questão da saúde mental, exatamente isso. Eu também achei muito interessante, me chamou a atenção, outra coisa assim, você escreveu o direito de envelhecer, com esse ser, né, com S, que ou seja, é uma brincadeira, você misturou signo e significado e significante aí, do verbo envelhecer, com S. Como se dá esse direito de envelhecer, ser? Eu acho que a ideia aí, linguisticamente, eu não tenho muita capacidade para falar, mas é isso que você falou. A gente misturar a questão de envelhecer e ser, e continuar sendo quem eu sou. Não, e uma coisa que a gente não quer é ter que, por exemplo, a realidade de muitas pessoas idosas LGBT, infelizmente, é ter que voltar para o armário para sobreviver numa casa de repouso, para sobreviver uma família. Por exemplo, eu sou um homem gay de 60, 70 anos, tive um problema de saúde e moro sozinho, será que se eu precisar voltar para minha família, para um filho ou sobrinho que não me aceita, será que eu vou ter que voltar para o armário? Vou ter que me esconder? Ou principalmente as pessoas trans vão ter que destransicionar para serem aceitas por suas famílias, por as casas de repouso? Então, o direito de envelhecer é o direito de continuar sendo quem eu sempre fui. Não ter que me esconder para conseguir sobreviver. Que interessante isso. Olha, essa questão da volta para o armário, eu não vou falar palavrão aqui porque o Instagram derruba a gente, mas é muito ruim isso, né? Porque a pessoa lutou a vida inteira para ter o direito de ser quem ela é, plagiando as suas palavras, pelo direito de ser quem ela é, aí ela é acometida, sei lá, tem um AVC, ou um ataque cardíaco, ou problema na coluna, né, que impede que ela caminhe, tome banho sozinha, se vista sozinha, tem que voltar para o armário. Não quero que você dê nomes nem nada,
Mas você presenciou isso lá no ambulatório? Você chegou a ver pessoas que tiveram que fazer esse caminho inverso, Milton? No ambulatório não, mas a gente viu situações semelhantes e muito tristes, Ricardo, na ONG Eternamente Ah, da Sou. ONG. Fala da ONG. Ah, legal, legal. Uma boa Ah. oportunidade de falar da ONG. A ONG Eternamente Sou é uma ONG aqui de São Paulo, e a gente, para quem quiser, tem as redes sociais, o Instagram da ONG, que é muito legal. É uma ONG, uma associação chamada Eternamente Sou, que existe aqui em São Paulo desde 2017, voltada para pensar políticas públicas, voltada para pensar espaços, pensar capacitações e também pensar em que esse tema, então com o surgimento da ONG em 2017, esse tema também veio mais, saiu da invisibilidade. Então eu acho que é muito interessante isso e infelizmente a gente foi procurado por casos ou aconteceu de a pessoa ir para uma casa de repouso não ser bem aceita, ou até, por exemplo, uma travesti internada num grande hospital aqui de São Paulo e não respeitarem o nome social dela, por exemplo. Ou colocarem ela na ala masculina. Então isso ainda infelizmente acontece. Isso é muito triste e ao mesmo tempo muito revoltante, né? Porque o nome social, ela lutou tanto por isso, como um homem trans também, lutou tanto por isso, e aí chega lá, vão chamar ela de José e o nome dela é Maria. Eu acho que a doença, vamos falar assim, a piora do quadro, acho que já começa aí, né, Milton? Porque... Exatamente. E eu falo que eu brinco quando eu vou fazer capacitação, Ricardo, eu falo que se você não tem dificuldade de chamar a Maria das Graças Meneghel de Xuxa e você tem dificuldade de chamar uma pessoa trans pelo nome social dela, o problema está com você, né? Adorei! Adorei, vou incorporar essa. Adorei. É interessante porque... E se você... Eu já vi... Eu tenho um amigo, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero falar da sexualidade, da identidade de gênero de ninguém, mas ele é um homem trans, e eu o conhecia muitos anos atrás, quando menina, né? E quando voltou do transicionamento, que eu encontrei, que ele teve que ir para os Estados Unidos, obteve asilo político lá, porque sofria perseguição, isso a gente sabe. Aí eu pergunto, uma vez conversando com ele, Milton, você falou da questão de tratar, né, do nome social. Um dos pronomes saiu um pronome feminino. Peguei no braço dele e falei assim, nossa, me desculpe, por favor, me desculpe. Aí, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, beleza. Mas continua, segue o baile. Eu sei que você é meu amigo e você não fez isso porque afinal de contas você me conheceu, eu estava no corpo errado ainda, né? Uhum. Isso acontece também, a gente não... Claro, uma coisa é ser pejorativo, óbvio, mas no começo, aí ele falou assim, Rico, segue o baile. Ricardo, meu apelido é Rico. Rico, segue o baile, eu sei que tudo bem. É complicado isso, né? Às vezes, sabe o que ele me falou? Ele falou assim, olha, você tem dúvida? Pergunta para mim. Pergunta. Acontece isso, não acontece, Milton? Pergunta para mim como eu quero ser chamado. Sim, e eu acho que uma coisa, né? Claro, o problema é a pessoa insistir. Por exemplo, né? A gente viu a Linda Quebrada, né? Que tatuou ela aqui porque pessoas insistiam em chamar no pronome errado. Então, acho que é aí que está o problema, né? E nessas capacitações que às vezes eu faço, eu falo, olha, você sentiu que pisou na bola, pede desculpa, mas segue em frente, né? Igual você fez, olha, me desculpa, eu errei, vou estudar mais. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente pode chegar. O problema é a pessoa insistir. Então, às vezes, um funcionário do acolhimento de uma UBS... chegar lá, a pessoa fala o nome social e ele trata pelo nome, às vezes ainda não retificado, se não tiver uma retificação de nome. Bom, então eu ia fazer essa pergunta, mas como a gente não tem... aqui não é nada formato quadradinho nem nada. Você citou, quero falar do seu doutorado, mas eu queria falar também... falar do seu doutorado, claro, você menciona o machismo também, eu vi naquele Linktree seu lá. Sobre sua tese de doutorado, podemos falar, né, sobre médicos e enfermeiras, de maneira geral,
E essa capacitação, Milton? Porque, veja, PMs recebem essa capacitação, bombeiros recebem essa capacitação, outras corporações, médico não é corporação, enfim, mas você entendeu. Existe governos sérios e democráticos e humanos, existe essa preocupação dessa capacitação. Como é que vocês fazem essa capacitação com os médicos e o corpo de enfermagem, Milton? Eu acho que agora, Ricardo, tem mudado, né? Então, por exemplo, na minha formação como médico, eu não tive nenhuma aula, por exemplo, sobre sexualidade ou sobre minorias sexuais e de gênero. Então, foi muito o que eu fui estudando por conta própria nos últimos anos. Mas eu acho que, ultimamente, seja nos cursos de medicina, talvez nas graduações também de enfermagem, esse tema da sexualidade, da dissidência, das minorias, isso tem sido abordado nos cursos de graduação. E também abordados nas formações de pós-graduação. Isso é importante, porque eu acho que o bom acolhimento já começa desse respeito, né, Milton? Porque eu sempre repito isso. A identidade de gênero e a orientação sexual do outro não é da minha conta, mas é da minha conta a partir do momento que eu presencie algum ato desrespeitoso. É questão do racismo, é igual a questão do racismo. A gente é branco. Então não é porque eu estou vendo um outro branco fazer uma piadinha de... estou sendo meio panfletário, mas é isso mesmo. Eu já ouvi rodinhas de branco contar piada de negro e eu fazer cara feia e expor todo o minha desaprovação. É importante esse tratamento, né, Milton? Nessa questão da população idosa LGBT, né? Para sentir o acolhimento, que a gente se preocupa nessa capacitação, não é verdade? Exatamente, porque senão a gente nunca vai desconstruir isso que a cultura constrói sobre nós, né? Então, como você falou, a nossa cultura é uma cultura racista. Então, se a gente não fala mesmo eu e você, pessoas progressistas que queremos estudar, melhorar, infelizmente a gente cresceu nessa sociedade e pode ser que inconsciente pelo racismo estrutural, a gente fala, a gente age como pessoas racistas, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu li um livro muito legal sobre movimento antirracista e ela falava assim, a gente não precisa pensar se eu fui racista, mas como eu fui e quando eu fui, né? Porque infelizmente a gente perpetua e se a gente não pensa nisso a gente não vai melhorar. Mesma questão do gênero, mesma questão da orientação sexual. E é importante a questão do machismo, da misoginia, né? Do capacitismo, da gerontofobia. É interessante isso, porque não é se eu fui racista, como eu fui e quando eu fui. Eu tive uma educação legal, mas assim, a sociedade... O Brasil foi forjado na escravidão, né, Milton? Tivemos 300 anos, enfim. E também somos homotransfóbicos, enfim. Eu não conto às vezes para o meu entrevistado, mas não sei se você se lembra? Marília Gabriela fazia, nas entrevistas dela, ela fazia no final aquele bate-bola, jogo rápido. Eu tenho um que se chama Batata Quente, aí eu quero algumas respostinhas rápidas. Vou tentar. Eu tenho a tendência de falar muito, Ricardo. Não tem problema. Outra coisa, você fala, aí eu falo respostas rápidas, se você julgar assim necessário. Se você quiser explanar sobre, como eu disse, aqui é tudo muito livre. Então, antes da gente entrar nessa sessão batata quente, claro, se você tiver algum outro assunto não abordado, você pode falar, não tem problema. Aliás, pelo contrário, só vai enriquecer a nossa entrevista. Vamos falar um pouco da questão da pirâmide da população brasileira, né? Eu sou mais velho que você, eu me lembro que eu sou da época do ginásio, a gente falava que o Brasil é um país jovens, um país de jovens, país do futuro, né? Esse futuro ainda está para chegar, mas isso é outra parte. E eu lembro de estudar sobre população, demografia, taxa de crescimento. Nos anos 70, 80, crescíamos, nos anos 70, 3% ao ano. Hoje nossa taxa está caindo, né, Milton, de crescimento.
O IBGE diz que por volta de 2040, 2042 atingiremos o pico e a partir daí será uma curva bem levezinha de decrescimento. Bom, estou fazendo tudo isso por quê? A pirâmide da população brasileira está se invertendo com uma certa rapidez. Portanto, teremos octogenários, nonagenários e mais centenários, certo? Como estar preparado para isso? Porque, veja, o país como um todo, mas dentro da sua área da saúde. Milton, a gente tem que pensar sobre isso nessa questão da pirâmide, é muito importante, né? Exatamente. E, Ricardo, tem um dado muito interessante. Vou comparar aqui países diferentes. Países da Europa, por exemplo, a gente tem um dado que é o tempo para dobrar a porcentagem de pessoas idosas. Então, de passar de 7% para 14%. França, Espanha, Alemanha demoraram 100 anos para dobrar a porcentagem de pessoas idosas na pirâmide etária delas. Brasil demorou 10 a 15 anos para dobrar. Então, o que, por exemplo, esses países, que às vezes a gente fica pagando pau, porque lá a calçada é muito boa, eles tiveram 100 anos para se preparar para o envelhecimento, para o fenômeno envelhecimento. A gente está aqui, o bonde já está a 100 km por hora, a gente está caminhando, tentando entrar no bonde e o bonde caminhando. Então, assim, essas políticas públicas voltadas para o envelhecimento tem que ser para ontem, né? Então, a maneira que a gente vai mudar os serviços, a maneira que você falou da acessibilidade, não tem cabimento um INSS não ter rampa de acessibilidade, né? Então, tudo que a gente faz e pensando no envelhecimento, tem que ser para ontem, isso é urgente, porque a gente não tem tempo para perder. Que interessante, você falou de políticas públicas. Bom, deixa eu dar um alô, deixa eu falar. Gabriel Bueno, Carlos Perim, querido Carlos Arquiteto, Sérgio Alves. Inclusive o Sérgio morou na Espanha, ele falou dessa questão que lá a população é muito mais envelhecida mesmo. Obrigado, Jorge Lima DH. Eu não sei, eu fiz uma pesquisa um tempinho atrás, a questão da população idosa e políticas públicas para essa população, principalmente no que se refere a AIDS, né? Porque assim, pegando um gancho lá atrás, no começo da nossa entrevista, vovôs e vovós não fazem sexo, né? A vovó fica fazendo tricô e o vovô fica jogando dominó. Mas eu li uma pesquisa séria que inclusive aumentou embora não seja maior, aumentou a porcentagem de soropositivos na população com mais de 60 anos. Isso é um fato, Milton? É um fato, né? É um fato, e na verdade, às vezes, as pessoas vão ter uma interpretação muito rasa e muito superficial, Ricardo, sobre esse assunto. Elas vão falar assim, o caso de HIV e pessoas vivendo com HIV acima dos 50 anos está aumentando porque a gente está prescrevendo Viagra. Viagra não, vamos falar sildenafil para não passar nenhuma marca aqui. Mas, por exemplo, eu falo isso é uma interpretação muito na superfície. Vamos mergulhar. Por que então está aumentando? Não é por causa do remédio para ereção que a gente está prescrevendo. É pela completa falta de política pública voltada para a prevenção. Eu não posso achar que a mesma campanha de prevenção de ST, porque eu faço para um jovem no carnaval, vai ser a mesma que vai se aplicar para uma pessoa de 70 anos. São contextos de vida completamente diferentes. Porque, veja, é muito diferente, são abordagens diferentes, é tudo muito diferente. Você pegar um menino, uma menina de 18, 20 anos, que está com os hormônios, nossa, aquela coisa toda, e pegar um senhor, no bom sentido da palavra, né? Eu tenho pessoas idosas na minha família, eu tenho 56, daqui 4 anos eu já tenho vaga especial nos estacionamentos, enfim. Não existe campanha publicitária voltada para ele. Eu desconheço, Milton. Se tiver, você me corrija. Não existe campanha publicitária, não existe política pública. Isso é de uma, eu diria até má fé, né? Porque assim, primeiro porque tem a questão do etarismo. Velhos, né? Não transam. Não transam. E se transam, são safados e pegaram AIDS.
Porque também já Exatamente. tem a confusão com AIDS, vírus HIV, soropositivo. É uma mixórdia sem tamanho, né? Eu acho que os idosos merecem uma campanha, né, Milton? Porque o que fazer com essas pessoas que estão sem nenhuma política pública voltada para eles? É complicado, né? Exatamente. E a gente tem que incluir essas pessoas. Uma coisa também, Ricardo, está provado que campanhas de prevenção desconectadas, sem contexto, baseadas às vezes só na abstinência, isso é jogar dinheiro fora. Então, o que muitas vezes as pessoas vão falar entre aspas, eu resolvi esperar, ou não faça, ou... Gente, campanha baseada no medo, na abstinência, ou baseada sem contexto, isso é jogar dinheiro fora. Então a gente tem que envolver as pessoas idosas nas campanhas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. O Rob está perguntando sobre sexualidade no geral, principalmente para os idosos. Como ter a segurança, ou seja, o contato físico nos dias de hoje, nos dias atuais, sobre o Covid? Então, é uma pergunta que a audiência está fazendo. A questão do contato sexual, pegar esse trinômio, contato sexual, idoso e Covid, Milton. Então, o que eu falaria para o Rob nesse momento, eu acho que a principal questão é vacinação, né? Então, a parceria e a pessoa tem que estar vacinadas, né? Diminuir o risco aí de contágio. E, claro, teve contato com alguma pessoa que positivou, ou teve contato com alguém sintomático, evita naqueles dias para ver se não tem nenhum sintoma. Estão vacinados, sem sintomas, não tiveram contato com nenhuma outra pessoa nesse momento, eu acho que nesse momento que a gente está hoje da pandemia, eu não veria problema para uma atividade sexual. Ah, que legal, ótimo. Tá vendo, Rob? Porque a gente aqui lê as perguntas e o entrevistado responde. Bom, se você quiser acrescentar alguma coisa, senão vamos para a sessão Batata Quente. Quero ver o convidado em saia justa. Tô brincando, viu? É perguntinhas de boa, cara. Não é nada, nem nada pessoal, nada disso, tá? Vamos lá, eu separei algumas aqui. Algumas é uma pergunta e outras é completar a frase, ok? Beleza. Eu tinha falado de etarismo, você falou de gerontofobia, então vou substituir, tá? Complete a frase. A gerontofobia é... Evitar. É muito difícil. A gerontofobia é um preconceito. A homofobia é... Outro preconceito. Agora a gente, no Batata Quente a gente mescla questões do seu trabalho, mas com outras coisas aleatórias, tá bom? Aí eu pergunto para você, Milton, um lugar, uma cidade, um país. Qualquer lugar, tipo assim, eu gosto de ler um livro nesse cantinho da minha casa, então eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de estar na ONG, gosto de estar no ambulatório, é São Paulo, ou uma cidade de praia, ou um país. Então, um lugar, uma cidade e um país. Um lugar, eu acho que é o sofá da minha casa. Uma cidade, acabei de voltar de uma viagem incrível no Delta do Parnaíba, litoral do Piauí, que foi maravilhoso. Então, assim, super recomendo valorizar nosso país. E o país é o Brasil, que a gente pode falar muitas vezes, mas que está aí num grande desafio. Eu vi umas fotos suas no Insta, no Delta do Parnaíba, diz que é um local lindíssimo, né? Maravilhoso, é muito legal. Uma pergunta. Por cima, por baixo ou de lado? O arroz com feijão? Por cima. Você é dos bons. O feijão em cima, claro. Feijão em cima. Complete a frase. Se você quiser explica. Se você quiser só dizer uma palavra, faça o que tu queres, tá? Ser idoso LGBT no Brasil é? Um desafio. Muito bem. Agora imagina, tá vendo? Eu estou mesclando, hein? Imagina um futuro distópico, vamos falar assim. O Milton vai ser levado no final de semana numa ilha deserta.
você vai sozinho lá, tá bom? Então você pode levar uma trilha sonora, um livro e uma comida. O que o Milton vai levar no final de semana numa ilha deserta sozinho? Uma trilha sonora, um livro e uma comida. Um livro... Vou começar pelo livro. Eu acabei de ler 1984, super atual, inclusive para os dias de hoje. Gostaria de reler com outra cabeça, 1984. Uma música... Acho que eu levaria um DJ, sei lá, um DVD, enfim, uma música que você goste muito. Eu levaria a Lady Gaga comigo. I Was Born This Way, yes, isso mesmo. E uma comida? Uma comida, levaria... Tô pensando aqui... Levaria um peixinho frito aí, alguma coisa. Eu achei que você fosse falar, quer ver que ele vai cremite italiano, quer ver que ele vai soltar uma massa lá, os seus donos devem não gostar. Uma pergunta agora, porque eu assiste séries médicas, Grey's Anatomy, Dr. House, não. Eu vou para outra, acho que horário de descanso eu penso em outras coisas. Eu ia te perguntar isso, acho que você quer desligar um pouco a cabeça, né? Exatamente, vou ver outras coisas. Tá, inclusive hoje, nem vou falar, não estou ganhando nada para isso, mas hoje, terça-feira, tem Grey's Anatomy. Aí uma pergunta meio cabeça, assim. Existe um maior tabu da sexualidade humana? Não estou falando, isso assim, não é fetiche, nem práticas sexuais, não é isso. Claro, você entendeu o que eu quis dizer. Só para reforçar para quem está nos assistindo. Qual o maior tabu da sexualidade humana? Ele existe? Eu acho que são vários, mas eu acho que, inclusive, uma das coisas que eu falo que fazem a sexualidade do idoso serem mais tabu é a gente continuar achando que sexualidade é só para reprodução. E a gente tem que parar de achar isso. A gente tem que entender que sexualidade é para dar e receber prazer também. Que legal isso. Não é só para reprodução, é exatamente isso. Bom, quem estiver... Terminamos. Fala de novo a ONG, talvez alguém que esteja nos vendo aqui. Como é que faz? Tem no Instagram? Como chama a ONG mesmo, Milton? Então a ONG chama Eternamente Soul. Nas redes sociais está como Eternamente Soul ou eSoul. Então quem tiver interesse... procura, tá no Instagram, tá no Facebook, eu acho que tem vídeos também, reportagens. Então a ONG faz um trabalho muito legal, inclusive faz seminários. Esse ano vai ter o seminário Velhices LGBT, que a gente vai lançar, então ainda está com programação sendo discutida. Me avisa, por favor. Vou avisar. A cara do Fê tá aqui, que é um amigo fotógrafo, parabéns ao Milton, muito esclarecedor. S. Maria 083, perfeito, Milton, em qualquer fase da vida. Você falou da questão da sexualidade, do tabu, que não é só para a reprodução. Milton, 19h53, chegamos ao fim. Eu quero muito agradecer. Eu estava te perguntando, você tem um cachorro, como chama? Tina. É ela. Adoro bichos. Enfim, então olha, muito obrigado, sua entrevista foi muito legal, muito esclarecedora, obrigado pelo seu tempo, querido, você é uma simpatia, muito obrigado, querido. Obrigado, Ricardo, obrigado por transformar um assunto tabu num assunto leve aqui para a gente discutir, que transforma um assunto muito legal, de uma maneira muito boa. Então, gente, agradeço mais uma vez o Milton, agradeço todo mundo que participou aqui. A entrevista fica salva, Milton, no meu perfil. Depois eu vou baixar, eu tenho um aplicativo aqui, eu vou baixar e mando o link para você, sei lá, para você ter no seu portfólio. Queridão, muito obrigado mais uma vez. Não esquece de me avisar do seminário. Beleza. E boa noite, obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.